Palavra aberta. Termina no dia 22 o prazo para a Assembleia Legislativa votar em regime de urgência o projeto de autoria do governador Romeu Zema, que prevê a adesão de Minas Gerais ao plano de recuperação fiscal. Aderir ao plano é condição essencial para o Estado renegociar uma dívida de quase 150 bilhões de reais com o governo federal. O assunto gera muitas divergências entre parlamentares e o Palavra Aberta vai debater o assunto agora. Kátia Pereira e eu estamos recebendo a vice-líder do governo na Assembleia, deputada Laura Serrano, do Partido Novo, integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa. Bom dia, deputada. Obrigado pela presença. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar as boas-vindas também a Beatriz Cerqueira, que é deputada do PT, presidente da Comissão de Educação da Assembleia e integrante da Comissão de Administração Pública. Seja bem-vinda mais uma vez ao Palavra Aberta, deputada. Bom dia para a senhora, bom sábado. Bom dia, um bom sábado para todos nós. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia, deputada Laura Serrano e a todos que nos acompanham nesse debate. Começando com a deputada Laura Serrano, queria que a senhora inicialmente explicasse o que significa isso na prática. A Assembleia autorizar, por meio desse projeto de lei, o governo a aderir a esse regime. A adesão ao regime de recuperação fiscal é uma forma de renegociação da dívida que hoje Minas Gerais tem com a União. Essa dívida ela chega a quase 150 bilhões de reais. Da forma como ela está hoje, seria impossível fazer esse pagamento. Existe uma série de liminares hoje que fazem com que não seja necessário o governo arcar agora com os serviços da dívida, mas a gente está falando aí de cerca de 30 bilhões de reais que não estão sendo pagos por força de liminares e recentemente o STF, através do relator da ação, que é o ministro Barroso, apresentou um prazo de até 6 meses para que a adesão ao regime de recuperação fiscal seja feita. Caso contrário, essas liminares vão cair. E aí Minas Gerais teria que pagar no primeiro ano 30 bilhões e nos outros anos subsequentes 8 bilhões. A gente está falando aqui de valores extremamente expressivos e que poderiam quebrar o estado de Minas Gerais. Deputada, e na prática, o que esse regime de recuperação fiscal prevê? Por exemplo, teto de gastos, privatização de estatais. O regime de recuperação fiscal, ele exige uma série de contrapartidas para que essa renegociação da dívida ela ocorra de uma forma mais suave, ou seja, inclusive vai haver o perdão de 4,5 bilhões da dívida no que tange a encargos. O período em que que a gente vai poder fazer esse pagamento, ele vai ser estendido, então com isso a gente tem parcelas menores e mais suaves no início. Tudo isso, para que isso seja feito, essa renegociação, o que a União exige são uma série de medidas que garantam a capacidade de pagamento do Estado, porque hoje, com o que a gente tem de receitas e despesas, é um Estado insolvente. A gente tem para o próximo ano, apesar da redução dos déficits orçamentários, eu na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária tenho acompanhado isso de perto, por todo o esforço que o governo Zema vem fazendo de redução de despesas, a gente ainda tem um déficit para o próximo ano de cerca de 12 bilhões de reais. Então, essas contrapartidas que a União exige, existem, por exemplo, a questão do teto de gastos, mas é importante destacar que várias medidas, como progressão na carreira de servidores públicos, concursos públicos, eles podem continuar a existir desde que previstos no plano. A privatização da Codemig é fundamental, senão o plano de recuperação fiscal não para em pé. As outras não. As outras não existem. CEMIG, Copasa. Não existe essa obrigatoriedade, era algo que estava previsto na Lei Complementar Federal lá no início, a necessidade, mas que agora, com a mudança das regras federais, é um regime de recuperação fiscal mais brando, digamos assim, em relação ao original, ao que o Rio aderiu, por exemplo. Então, hoje, o que a gente vê como previsão do que está sendo feito em termos de estimativas pelo governo é a necessidade da privatização da Codemig. Antes de passar para a deputada Beatriz Cerqueira, só mais um esclarecimento. Essa dívida de quase 150 bilhões de reais, o pagamento dela inviabiliza as contas de Minas e por isso é preciso renegociá-la? Sim, exatamente. O que acontece hoje é que essa dívida de 150 bilhões de reais, são 148,7 bilhões mais precisamente. Caso essas liminares hoje, que fazem com que não seja necessário o pagamento dos serviços da dívida, caiam, e o prazo, mais uma vez, dado pelo STF foi de 6 meses, para que essa adesão ao regime de recuperação fiscal ocorra, a gente teria que fazer um pagamento de 30 bi. O déficit para o ano que vem já está previsto em cerca de 12 bilhões de reais. Isso realmente inviabiliza Minas Gerais. A gente está falando de um estado quebrado, sem capacidade de pagamento, não conseguirá
continuar com as conquistas que foram atingidas pelo governo Zema, pagamento do funcionalismo até o 5º dia útil, regularização dos repasses constitucionais, pagamento das dívidas de governos anteriores, as férias-prêmio dos servidores, os investimentos que estão sendo feitos nos serviços públicos de qualidade. É realmente uma situação muito grave que depende dessa adesão e, por isso, inclusive o governador recentemente enviou com pedido de urgência que faz com que esse projeto tenha que tramitar na Assembleia em 45 dias, porque ele já está lá desde 2019. São 2 anos sem passar nem pela primeira comissão. Deputada Beatriz Cerqueira, qual é o ponto central da sua crítica em relação a essa proposta? Primeiro, é importante entender o que é o plano e qual é o impacto disso na vida das pessoas. Esse plano vai significar 9 anos do governo, porque a adesão é por até 9 anos, vai significar o encolhimento do Estado e a incapacidade do Estado em investir em políticas sociais, em políticas públicas para a população. É como se nós fizéssemos o retrato da escola, da rede de hospitais, de todo o atendimento que hoje o Estado presta, congelasse dizendo que nos próximos 9 anos não será possível fazer novos e importantes investimentos. Nós temos muitos problemas estruturais, desigualdades sociais que são estruturais. O governo Zema, inclusive nesse período da pandemia, nada fez para assistir a população em relação à grave crise econômica e sanitária que nós vivemos e, portanto, o ponto central é a população, que ficará desassistida, né? Muito discurso fiscal, de recuperação fiscal, mas na prática é a população, que terá menos prestação de serviço público, os servidores pagarão uma conta altíssima, né? Há uma série de vedações que estão determinadas na legislação federal, então concurso público, reajustes salariais, questões relacionadas à carreira, elas não acontecem o regime de recuperação fiscal. Mas eu acho importante só resgatar algumas questões. Isso por 9 anos? Por até 9 anos, que é o prazo da adesão. Agora, é importante resgatar algumas questões. A adesão ao regime de recuperação fiscal não é renegociação de dívida. A adesão ao regime de recuperação fiscal é uma suspensão temporária do pagamento da dívida. A dívida continua, a sua atualização continua. Então, é muito sacrifício para pouco retorno em relação à população. A outra questão importante, o STF não deu prazo para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, até porque o judiciário não pode determinar o que a Assembleia Legislativa deve ou não votar. Então é importante nós esclarecermos. Qual é a decisão do Supremo? Eu vou fazer a leitura, inclusive, por todo exposto, defiro parcialmente o pedido da União para readequação da liminar para estabelecer sua vigência por 6 meses contados da publicação da presente decisão, ao fim dos quais reapreciarei o pedido. Então, daqui 6 meses, o ministro vai reapreciar o pedido. O que pede também nessa decisão é que o Estado informe ao STF quais são os procedimentos que o Estado tem adotado. Nós não temos 6 meses para aprovar adesão ao regime de recuperação fiscal. É importante porque o STF, inclusive, nem poderia determinar que a Assembleia Legislativa deva ou não votar alguma questão. É importante compreender também que o plano de recuperação fiscal que será apresentado é depois da Assembleia autorizar a adesão. Compreendem a gravidade? O que será feito? O governo só indicará o que será feito depois que a Assembleia aprovar o projeto de lei do governo do Estado da adesão. Então, após a definição da adesão, é que o governo apresentaria um plano. Muitas vezes o governo já foi questionado. Então, não podia ter apresentado o plano ainda? Já? Esse é o ponto. Muitas vezes, em comissões, o governo já foi questionado de qual é o seu plano de recuperação fiscal. É a CODEMIG, é a CEMIG? Porque depois que a Assembleia autorizar, aí o governo elabora o seu plano, sem participação do Poder Legislativo. Então percebam como é um cheque em branco e simplesmente é uma adesão, de modo que nós também não podemos colocar condicionantes, porque é uma proposta que ela é adesão. A gente adere ou não a uma regra que tem legislação federal, que tem decreto, que tem tudo ali estabelecendo. Então, a CODEMIG me chamou muita atenção, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu queria compartilhar algumas informações. A CODEMIG é dona da maior jazida de nióbio do mundo.
responde por 75% de toda a produção mundial e produz 70 mil toneladas da liga de ferro nióbio. A jazida de Araxá tem capacidade de exploração por mais de 400 anos, sendo que o Estado recebe 25% sobre o valor do que é extraído. Em 2018, por exemplo, foi repassado ao Estado quase 500 milhões de reais só em impostos. Então, nós estamos falando da privatização de algo que é importante para o Estado, que gera receita para o Estado, não é? Então, a lógica de privatizar tudo, de vender tudo, é uma lógica que prejudica a própria capacidade de arrecadação e de elaboração de políticas do Estado. Voltando a palavra para a deputada Laura Serrano, a deputada Beatriz Cerqueira usou a expressão um cheque em branco, que a Assembleia vai autorizar o governo a entrar no regime de recuperação fiscal e aí o governo vai decidir o que fazer. E isso, pelas palavras da deputada, seria um risco, um perigo. Não se sabe o que o governo pretende. Qual é o contraponto que faz essa fala dela? É importante deixar isso muito claro, que realmente o que a gente tem hoje de projeto na Assembleia em tramitação, desde outubro de 2019, primeiro ano do governo Zema, e que há 2 anos não tramita em nada, não passou nem pela primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é um pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal. Esse projeto, ele ainda não prevê a privatização de empresas, ele não prevê teto de gastos, ele não prevê a forma como vai ser feito na prática robusta com todos os detalhes. Ele é uma autorização para que o Estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal e simplesmente isso, numa tentativa de salvar os investimentos. É fato, um Estado quebrado ele não tem como investir em ambulância, ele não tem como investir em escola, ele não tem como investir em segurança pública. Um Estado quebrado, ele não consegue entregar para a população os serviços que precisa. A gente tem que ter muito claro aqui que não adianta, igual a gente vê até no histórico de governos anteriores, um endividamento absurdo, não arcando com os compromissos que tem com os servidores que vinham aí seus salários parcelados desde 2016, não fazendo repasses para os municípios, o que prejudicava demais a vida da população mineira, porque o mineiro vive nas cidades, nos municípios. Se o recurso constitucional não chega para os prefeitos, a atenção primária em saúde é prejudicada, dos postos de saúde, a educação na primeira infância, nas creches é prejudicada. Então, esse tipo de conduta em que a responsabilidade fiscal não é tida com a importância que ela merece, faz com que a gente tenha piora na qualidade de vida dos mineiros. O que se busca com o regime de recuperação fiscal, essa adesão, é justamente renegociar a dívida e manter essas várias medidas que vão ser importantes para a gente conseguir ter receitas maiores do que a despesa e, na prática, o que isso é? Investimento em educação, em saúde, em segurança. O Estado quebrado não faz. Importante deixar muito claro, assim que for feita a adesão ao regime de recuperação fiscal, vai haver uma negociação entre o Tesouro Estadual e entre a Fazenda Estadual e o Tesouro Nacional para estabelecer todos os detalhes e o plano detalhadamente. É claro que já existe uma estimativa desse plano, como eu disse, sem a privatização da Codemig já se verifica que não é possível chegar no resultado necessário. Mas todos esses passos importantes que afetam a vida da sociedade, eles passarão novamente pelo Legislativo. Os deputados voltarão a se manifestar sobre os detalhes do plano. O que a gente quer agora que seja votado desde 2019 é simplesmente a adesão ao plano, para que tudo isso possa ser consubstanciado da melhor forma possível e depois, obviamente, com toda a legitimidade, passando pelo Legislativo Estadual, todas essas decisões, para que a gente chegue no resultado que a Minas precisa. Então é só uma previsão e se houver mudanças significativas, a Assembleia volta a ser consultada. Exatamente. E aí, deputada, não ela tá falando que não é previsão. Cheque em branco, não. Sim, se desse tempo, valeria a pena a gente ler toda a lei complementar 159, que ela determina as regras, determina as vedações. Eu tô com a lista do que é proibido fazer durante a adesão ao regime de recuperação fiscal. O principal não que é proibido. Real, não, só uma outra questão, não é real que tudo voltará para a Assembleia. A gente tem que ler a legislação federal, ler o que determina. A Assembleia Legislativa ficará restrita a votar aquilo de acordo
com a legislação federal depois da adesão ao plano de recuperação fiscal. Há benefícios, direitos dos servidores públicos que deverão ser retirados. Isso está num decreto federal em relação à adesão ao regime de recuperação fiscal. E isso a Assembleia nem vai poder modificar, não? Não pode. É exatamente o que a gente tem que entender, é por adesão. Então é preciso ler a legislação federal, porque é exatamente por adesão. Aderiu então, tem que fazer. Aderiu tem que fazer. A Assembleia Legislativa ficará limitada na sua autonomia, podendo legislar apenas naquilo que o regime de recuperação fiscal possibilitará. Agora, tem uma questão que está me chamando a atenção, que está assim, desde 2019. Primeiro, é importante esclarecer que nem tudo que o governo encaminha à Assembleia, a Assembleia é obrigada a votar. Coisa ruim, a Assembleia não é obrigada a votar mesmo, não. Não é? Então não tem essa regra, está demorando muito, tem 2 anos. Vale lembrar que os 2 primeiros anos, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça era da base do governador. Então, esteve por 2 anos a condição de ser pautada, porque a presidência da comissão era da base do governo, o que não foi feito, não é? Mas nem tudo que vai para a Assembleia é obrigado a ser pautado. Coisa ruim não tem que ser pautada mesmo, não. Uma questão que chama muito a atenção. O governo, por exemplo, você me perguntou, né? Cita alguma coisa. O governo principal que está proibido. O governo não poderá criar programas, nem propostas, nem projetos que sejam novas despesas por 9 anos. Então, eu tomei o cuidado de fazer algumas leituras do orçamento. O orçamento do Estado hoje não dedica 1%. O Estado não dedica 1% para as políticas sociais. É 0,1% em 2021. Então, a gente não tem políticas sociais e não teremos por 9 anos. Aderir ao regime de recuperação fiscal não significa investir em saúde e educação, porque a legislação federal proíbe aumento de investimento. Então, o que está sendo prometido, de que é preciso aderir para que o Estado consiga investir, melhorar saúde, educação, segurança, então nós não estamos falando do regime de recuperação fiscal, porque a adesão ao regime de recuperação fiscal impede criação de novos programas em quaisquer áreas, aumento de investimentos, e me chama muito a atenção que agora o Estado está quebrado. Mas esse é o discurso, né? Mas um Estado quebrado não pode praticar 15% da sua receita, dados de 2021, em isenções fiscais. Um Estado que se deu ao luxo de progressivamente ir aumentando a renúncia da sua arrecadação, está dando uma clara ideia de que está bem, tanto é que está renunciando. Eu estou falando em 2021 de quase 17 bilhões de reais em arrecadação. Então, um Estado que abre mão de receita quer que a população abra mão do pouco que se tem em relação à prestação de serviço público. Nós estamos no meio de uma pandemia, pessoal. A pandemia demonstrou a necessidade de maior prestação de serviço público à população. E no momento de uma pandemia, a Assembleia Legislativa vai votar e vai autorizar o Estado a fazer um plano que ninguém sabe o que será, diminuindo a prestação de serviços à população por 9 anos. Há uma grande contradição. Ô, deputada, mas o dinheiro da Codemig não pode ser usado, não? Já que o Estado não vai poder investir, por exemplo, na área social, como a senhora falou, que não é nem 1%. O dinheiro da Codemig poderia ser usado para isso, não? Com o regime de recuperação fiscal não pode ser usado nada. Com o regime de recuperação fiscal, a regra é essa, a vedação é essa. Tá. As vedações estão determinadas na legislação. Pode ver lá, artigo 8º, por exemplo, está vedado. Tem a lista do que tudo que está vedado. Então, além de envolver também os demais poderes, o regime de recuperação fiscal é para todos, não é só para o poder executivo. Há aí uma grande invasão de competências, há uma anulação dos poderes do Estado. A própria Assembleia Legislativa pode fechar, porque a Assembleia não legislará, porque as regras todas ficam subordinadas ao regime de recuperação fiscal. Pois é, deputada Laura Serrano, o Estado vem melhorando a sua arrecadação, tanto que conseguiu regularizar o pagamento dos servidores, vai pagar o 13º também em dia, e a deputada Beatriz Cerqueira dizendo sobre privatização da Codemig, a Cátia também citou. Não poderia, com essa melhora na arrecadação e a privatização da Codemig, aliviar o caixa sem a necessidade de aderir ao regime de recuperação fiscal, que a deputada Beatriz Cerqueira está apontando críticas e problemas? Não é possível. Hoje, pelas estimativas que a Secretaria da Fazenda tem, apenas com a privatização da Codemig, sem adesão ao regime de recuperação fiscal, a gente ainda não consegue chegar num equilíbrio das contas do Estado. São medidas mais duras, mas são medidas necessárias. É importante a gente dizer aqui também que o regime de recuperação fiscal, ele prevê a redução de subsídios fiscais. Então, um dos pontos que foi
foi apresentado aqui, que é justamente os subsídios fiscais que existem, o regime de recuperação fiscal tem como uma das contrapartidas essa medida, redução dos subsídios fiscais. Ou seja, as medidas, elas levam em conta tudo que é necessário de ser feito para que a gente volte a ter uma saúde financeira do nosso Estado. Importante destacar, da forma que está hoje, a gente não tem previsão de poder fazer a revisão geral, a correção inflacionária de todas as categorias de servidores do Estado, com a adesão ao regime de recuperação fiscal. A gente está falando de um compromisso que o governador já fez de revisão geral dos salários de todos os servidores, ou seja, a previsão, a estimativa hoje anunciada é de cerca de 7,5%, e aí para educação, para saúde, para segurança, que são os profissionais que estão na ponta agregando valor, gerando resultado para a sociedade. Só vai ser possível através dessa adesão. Por que até hoje nem na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira e a principal, ele foi votado, ele foi colocado em pauta, né? A deputada Beatriz Cerqueira disse, inclusive, que nos 2 primeiros anos do governo Zema, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça era da base do governo, ele poderia ter colocado em votação? Sim, esse é um ponto importante. Acaba que a votação e a tramitação, ela depende muito das decisões que são realizadas com a presidência da Assembleia, a mesa diretora, o colégio de líderes, que vão estabelecer não só a tramitação do início, mas todos os passos seguintes até chegar em plenário. Então é importante para que se tenha sucesso nessa tramitação, que seja avaliado todo o processo. Então, assim, a gente vê o pedido hoje de urgência do governo de Minas para que ele seja votado em 45 dias, o deadline é até 22 de novembro, é justamente por causa dessa demora na tramitação. E mais uma vez, é importante que democraticamente os deputados possam votar. Se é um projeto ruim, a gente vai ter o resultado em plenário. Pois mas vocês atribuem isso, todo esse cenário aí lá na Assembleia do projeto não avançar? A quem então? A resistência está grande, não está não? Como eu disse, o que acontece hoje é que essa tramitação ela depende muito da presidência, da mesa diretora e do colégio de líderes, que inclui não só o bloco da base, mas todos os blocos, independente e oposição. Agora, para concluir, Beatriz Cerqueira, a Laura Serrano usou a palavra solução. A solução para os problemas do Estado é o regime de recuperação fiscal. Não é. Qual que é, então? O governo do Estado, quando assumiu, deveria ter cuidado da receita. Deveria ter diminuído as isenções fiscais, que beiram aí, como eu falei, 2021 em mais de 15% da receita. Deveria ter cuidado de gerar receita. É importante a gente questionar e fazer uma auditoria dessa atual dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União, porque quando foi para o Estado cobrar da União a dívida que a União tem com o Estado, a nossa negociação aqui em Minas Gerais foi pífia. Nós abrimos mão de muito dinheiro numa negociação pífia sobre os recursos da Lei Candir. A transparência. Nós estamos pedindo há meses que o governo do Estado nos mostre os extratos bancários. O governo diz que está com grandes dificuldades, mas na hora que nós solicitamos, via Assembleia Legislativa, que nos mostre o dinheiro que está em caixa, ou a ausência dele, não é? Dos últimos 12 meses, não é um retrato de um dia, porque também seria demais, não é um dia que define a situação financeira do Estado. Até hoje, os extratos bancários das contas do governo do Estado não foram mostradas à Assembleia Legislativa. Quero fazer uma correção. Nas comissões, quem determina a pauta é o presidente. Por 2 anos, o governo do Estado teve na CCJ condições de pautá-lo nas comissões e não pautou. Então não pode agora querer forçar a Assembleia Legislativa num processo de 45 dias a fazer essa suposta votação e adesão ao regime de recuperação fiscal. Perde autonomia, sim. Se eu tivesse tempo, eu faria leitura dos artigos da lei, mas eu vou citá-los: o artigo 5º, o artigo 8º, o artigo 6º, o artigo 9º da Lei Complementar 159. É preciso a gente... Que em resumo dizem o quê? Dizem da perda da autonomia dos poderes em Minas Gerais para tomar as suas decisões e para fazer a gestão política, econômica e social de Minas Gerais. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Recebemos a deputada estadual Laura Serrano, do Partido Novo. Ela é vice-líder do governo Zema na Assembleia Legislativa e integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Deputada Laura Serrano, obrigado pela presença, senhora. Um ótimo dia. Eu que agradeço, é muito bom poder trazer os esclarecimentos referentes a esse tema tão importante para Minas Gerais. Recebemos também a deputada do PT, Beatriz Cerqueira, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia e integrante da Comissão de Administração Pública. Deputada, bom dia, bom fim de semana para a senhora. Bom dia, muito obrigada a todos que nos acompanharam e mais uma vez pela essa oportunidade do debate. Bom dia. Palavra Aberta. Termina no dia 22
o prazo para a Assembleia